Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, minha ovelha mais do que amada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à oração de guerra das 3 horas da manhã, em que também nós estamos fazendo a campanha da justiça, hoje, dia 17. Isso, são 17 dias já de guerra espiritual, desses 21 dias da campanha da justiça. Quero te desejar uma excelente madrugada, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite, a depender do horário que você está assistindo essa live. Amém? Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Bruno Weiser. Esse aqui é o canal Pastor Bruno Weiser, canal dedicado à oração, tá? Todos os dias são postadas orações para que nós possamos buscar as bênçãos do Senhor, para que nós possamos buscar proteção, livramento, libertação e cura da parte de Deus. Se você está precisando disso, eu quero te dizer que você está no lugar certo. Portanto, me acompanhe aqui como seu pastor, que eu quero orar e eu vou orar por você. Quero liberar uma palavra, eu quero te alimentar através da palavra, ministrar também sobre a sua vida. Amém? Antes, eu preciso te pedir algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu preciso te pedir é que você não pule o vídeo. Eu preciso que você continue até o final, tá? Então, se você está fazendo alguma coisa e não pode parar para ver, eu te peço o seguinte, não tem importância. Escute, ouça a ministração, tá? Continue os seus afazeres, tá bom, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã? Continue os seus afazeres, mas não pule o vídeo, não pule esta live, não pule a ministração, tá? Continue até o final. Segundo pedido, eu preciso que você se inscreva no canal. 70% das pessoas que assistem o canal não são inscritas. E para se inscrever é gratuito, é rápido, é imediato e é sigiloso. Você não vai ter nenhum problema se você se inscrever. Então se inscreva, ative o sininho que são as notificações aqui do canal. Terceiro pedido, eu peço que você deixe seus comentários, tá bom? Deixe seus comentários aqui, deixe seu testemunho, suas experiências, aquilo que você entendeu da palavra. E, por fim, o último pedido que eu peço a você é que você compartilhe, tá? Que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque as maiores visualizações, elas vêm do compartilhamento. Então, fica até o final, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo. Quero deixar também, por fim, é apenas um aviso, que no dia 6 e 7 de dezembro, nós teremos aqui em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, um seminário de curas e num domingo, que é o dia 7 de dezembro de 2025, um culto aberto. Amém? Quem estará aqui será o pastor Ronaldo Dias e a sua esposa, pastora Jéssica Dias, tá? Estarão ministrando aqui impartição de unção, ativação de dons, tá bom? Com ênfase em curas e milagres. Então, se você é daqui de Vila Velha, corra, não fique de fora, entre em contato comigo, faça a sua inscrição para participar no sábado. Se você não puder participar no sábado, é gratuito, venha ao domingo que é o culto, amém? O culto aberto e não se cobra para vir ao culto, amém? Mas não fique de fora. E se você não mora aqui, compartilhe essa informação, tá bom? Dito isso, nós vamos ministrar agora a palavra, tá? Então, nós estamos hoje ao dia 17 desta campanha da justiça e você tem aprendido aqui comigo, nestas lives, nestas ministrações acerca da palavra, que a nossa vida ela é constituída de várias áreas, tá? Área espiritual, familiar, ministerial, financeira, saúde física, saúde da alma, saúde emocional, vida profissional, né? Assim por diante. E tem a área da justiça. A área da justiça, ela envolve os nossos direitos, tá? Então, da mesma forma que você tem um corpo físico,
uma saúde física, assim como você tem uma saúde emocional, assim como você tem uma família, assim como você tem bens, tá? Você também tem uma área da sua vida que é a área dos direitos que você tem. Essa é a área da justiça. Existem tanto no mundo espiritual, esses direitos que são bênçãos e promessas, como também no mundo físico, você também tem direitos que também constituem bênçãos e promessas, tá? Eu quero deixar aqui hoje uma palavra que aparentemente ela pode parecer que não tem nada a ver com justiça, mas o Espírito Santo ele ministrou meu coração para eu deixar aqui para vocês, tá? Tá em Mateus, capítulo 26, no versículo 31, e depois eu vou ler um texto complementar, que é aqui em Lucas, que está em Lucas 22, 31. Mas vamos lá então em Mateus, capítulo 26, versículo 31, diz assim a palavra. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, glória a Deus, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E aí, deixa eu citar um texto complementar que é o mesmo fato, só que agora é um fato relatado por Lucas, tá? Que é Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 34, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, ou em outra tradução, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Nós estamos falando sobre justiça. Aprendemos desde o dia 1º, desde o dia 1 dessa campanha, que justiça é um sentimento. Então, todas as vezes que eu sou ferido, eu posso dizer sem sombra de dúvidas que uma injustiça é praticada comigo, contra mim. Então, quando nós perdemos algo, nós estamos sofrendo uma injustiça. Quando nós somos feridos, nós estamos padecendo por justiça. Nós estamos sofrendo uma injustiça e perdendo justiça, tá? Falamos também, ao longo desses dias, nós temos falado sobre perseguições. Ao longo desses dias, nós temos falado também sobre lutar pelos nossos direitos, sobre lutar pela nossa herança, sobre lutar por aquilo que Deus nos entregou. E agora, nesse dia 17, Deus, ele quer nos ensinar um outro lado da justiça. O que seria esse outro lado, pastor Bruno? É o lado da misericórdia. Vou te explicar melhor. Tem situações que nós, como homens e mulheres de Deus, o que nós merecíamos e o que nós merecemos é o juízo de Deus. Porque nesses
no dia 15 e 16, que nós falamos sobre Josué e Caleb, nós falamos que tem situações que, na verdade, quem pratica a injustiça somos nós. Então você está me entendendo? Porque até então, nesses dias que estavam se processando, nós falamos muito nos colocando no centro da justiça. Como assim, pastor Bruno, no centro da justiça? No sentido de sermos as vítimas das pessoas nos fazerem mal e Deus julgar a nossa causa, Deus nos abençoar. Só que o que Deus agora está falando conosco, Ele quer nos mostrar que tem situações que é o contrário, tem situações que nós é que praticamos a injustiça, que nós é que fazemos a injustiça, entende? Então, por exemplo, nesse contexto aqui, nós estamos vendo aqui um seguidor de Jesus, e daqueles 12, sem sombra de dúvida, nós podemos dizer que era o principal, que era Pedro, era o que mais se destacava. O mais íntimo era João, mas quem mais se destacava como discípulo de Jesus era Pedro. Pedro era aquele meio para frente. Ele era proativo até demais, ele sempre se destacava. Era aquele que sempre falava antes dos outros, era aquele que sempre agia antes dos outros. Então, o que eu quero aqui ministrar, que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações? Eu quero que você entenda que o Pedro, ele representa a mim. O Pedro, ele representa você. Entendeu? Então, nós somos uma representação, na verdade, dito de outra forma. Pedro, ele é uma representação de nós. Ele é uma representação daquilo que nós somos. Entende, meu amado, minha amada? E Jesus agora, ele tá, ao finalizar a última ceia, ele está dizendo o seguinte, olha, hoje, essa noite, então Jesus está falando algo que iria acontecer, faltavam algumas poucas horas para o Senhor Jesus ser preso. Ele já sabia, já estava preparado. E ele diz assim, olha, o Senhor Jesus, ele anunciou, ele avisou, olha, esta noite eu vou ser uma pedra de tropeço, porque está escrito, é uma profecia. O pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Esta é uma profecia que está lá no profeta Zacarias, que a espada iria ferir o pastor, e quando o pastor fosse ferido, as ovelhas se dispersarão. Então aqui nós já aprendemos algo. O maior pastor, o sumo pastor de todos é a pessoa de Jesus. Não estou dizendo que não existam pastores e pastoras, homens e mulheres. Sim, aqui na terra. Mas o nosso maior modelo é Jesus. Mas não é porque é Jesus, não quer dizer que você não estará debaixo de liderança, tá? Mas qual que é o princípio? Quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam, porque o pastor é aquele que ele une, ele traz unidade, ele traz união. O pastor é aquele que reúne ovelhas, o pastor é aquele que junta ovelhas, o pastor é aquele que promove unidade entre as ovelhas. Só que quando o Senhor Jesus disse isso, Pedro, ele quis dizer o seguinte, Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu não vou me escandalizar. Ainda que todos tropecem, eu não vou tropeçar. Então, o que eu quero ministrar na sua vida, e Deus está ministrando aqui na minha vida? Eu quero te dizer que todos nós estamos sujeitos a cair. Então, não importa se é um homem, não importa se é uma mulher, não importa se é um apóstolo, se é um profeta, se é um evangelista, se é um pastor, se é um mestre, se é um diácono, se é uma diaconisa. Não importa o título, não importa o dom, não importa o ministério, não importa o cargo, não importa a conta bancária, não importa a idade, não importa o diploma, não importa nada. Eu e você, todos nós estamos sujeitos a tropeço, todos nós estamos sujeitos à queda, a cair. Mas qual que é o problema? Que nós somos injustos quando nós queremos ser mais justos do que Deus, quando nós queremos retrucar as palavras de Deus, quando nós não aceitamos a palavra de Deus sobre nós.
Então, o Senhor, ele sim, ele sabe quem nós somos de fato. Ele é quem nos conhece de fato, ele sabe quem nós somos, ele sabe aquilo que fazemos, ele sabe os nossos pontos fracos, ele sabe quais são as nossas fraquezas, ele sabe aquilo que nós suportamos ou não suportamos. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, nunca diga que você não vai tropeçar, nunca diga que você não vai cair, nunca diga que você padecerá por momentos difíceis, porque sim, você vai. Eu vou. Eu passo por esses momentos, você passa por esses momentos, eu já passei, você já passou e nós no futuro continuaremos a passar por esses momentos. Porque isso é próprio do homem, isso é próprio do ser humano, não tem escapatória, não tem como desistir. E aqui uma informação ela é colocada, que está em Lucas, que Jesus agora ele vai responder a Pedro e o Senhor Jesus ele vai trazer à luz, ele vai trazer uma revelação de algo, de uma informação que Pedro não sabia. O que o Senhor Jesus responde? Ele fala assim, Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça e você, quando se converter, fortaleça seus irmãos. Gente, tem uma mensagem tão profunda aqui. O que nós aprendemos aqui de uma realidade espiritual? Que Satanás, e não fique com medo dessa palavra, porque Satanás significa inimigo, significa adversário. Satanás não é um palavrão, Satanás não é um xingamento, Satanás significa aquele que se opõe. Esse que é o significado. O que significa Satanás, pastor Bruno? Satanás significa aquele que se opõe, aquele que briga, é aquele que contende, aquele que luta contra, aquele que é inimigo, aquele que é adversário. Esse que é o significado. Só que Jesus é diferente. Jesus ele não é um opositor, ele é um intercessor. Então, enquanto o diabo ele se coloca na nossa frente para nos fazer mal, para nos matar, para nos destruir, para nos roubar, para nos humilhar, o Senhor Jesus ele se coloca de frente, mas ele não se coloca, ele se coloca de frente para nós como um muro de proteção, como um intercessor. E o Senhor Jesus estava dizendo o seguinte, olha, ele pediu para te peneirar. Lembra quando eu estava falando ainda acerca de Jó? Que ele foi lá pedir autorização e Deus deu autorização para Jó. Mas olha que interessante, Satanás também pediu para peneirar Pedro. Aí o Senhor Jesus diz assim, ó, mas eu orei para que a sua fé não desfaleça. O Senhor Jesus quis dizer o seguinte, olha, ele pediu para te peneirar e ele iria acabar com você. Você vai ser testado. O que é peneirar, meu amado? O que é peneirar? Peneirar é quando há uma separação entre grãos. Se o grão for muito grande, ele não passa na peneira. Se o grão tiver uma certa granulação, uma certa medida, ele vai passar e esse grão vai poder ser usado. O que a palavra quer nos dizer é o seguinte, quando nós estamos muito inchados, quando nós estamos muito carnais, quando nós estamos cheios de razão, quando nós estamos cheios do nosso eu, quando nós estamos cheios daquilo que nós achamos que nós somos, nós não passamos na peneira de Deus. Porque a peneira não é do diabo. Quem nos prova, quem permite a nossa provação é Deus. Então, existe uma peneira na qual todos nós temos que passar. O pedido de Satanás era para exterminar, mas o Senhor Jesus ele intercedeu. E eu te pergunto, Pedro ele não foi aprovado nesse fato aqui, porque Jesus falou, olha, antes que o galho cante, você vai me negar. Então ele foi reprovado. Então naquela peneira, Pedro, ele era um grão grande. Então o que Pedro merecia? Aí agora eu quero finalizar aqui, começar a fechar o raciocínio aqui da ministração para você entender. O que Pedro merecia tendo negado a Jesus? Qual era a justiça aplicável para ele? Era dele perder tudo. Mas o que foi que o Senhor ofereceu para ele?
uma dimensão da justiça que se chama misericórdia. Então, toda essa ministração que eu estou fazendo aqui para você, minha amada, meu amado, é para que você entenda que tem ocasiões, que tem situações que nós estamos muito inchados. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Só que nós, o que é o problema de nós estarmos inchados? Nós ficamos cegos. Então, se alguém perguntar, mas como está a sua vida? Não, está tudo bem. Não estou fazendo nada de errado, não estou falando nada de errado, minha vida está ok, minha vida está bem. Mas na peneira de Deus não está bem, que se Deus me peneirar, eu não vou passar. Ele sabe que eu ainda não tenho estrutura, ele sabe que eu não estou pronto, ele sabe que você não tem estrutura, ele sabe que você não está pronta, que você não está pronto e que você vai ficar. E se dependesse do opositor, do inimigo das nossas almas, o nosso fim seria a morte, mas ele roga ao Pai por nós. E o que ele está dizendo assim, olha, quando você se converter, quando você aprender, confirma aos seus irmãos. O que a palavra está dizendo? Se você passou por um momento difícil e terrível, tenha também misericórdia do seu próximo. Porque Jesus teve, a justiça no caso concreto não foi condenar Pedro, foi ter misericórdia. A justiça no caso concreto aqui, nesse caso de Pedro, não foi Jesus ter abandonado ele, não era abandoná-lo, porque ele negou Jesus. Então, se fosse aplicar a lógica, se fosse aplicar a mesma moeda, se fosse aplicar o mesmo peso, Jesus também não iria aceitar ele mais como um discípulo. Mas ele disse assim, olha, você ainda não está pronto, você ainda não está convertido, mas vai chegar um dia que você vai se converter, vai chegar o dia que você vai entender, e quando você entender, eu quero te dar uma responsabilidade. Não precisa se preocupar comigo não, Pedro. Se preocupe com você e se preocupe com seus irmãos. Confirme a fé deles. Ajude eles quando eles passarem pela mesma situação que você passou. Então, minha irmã, meu irmão, eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, que existem momentos da nossa vida, momentos muito terríveis, momentos muito difíceis, que nós pensamos e achamos que nós não vamos conseguir, que nós não vamos suportar. Eu quero te dizer que esta é a peneira de Deus, e a peneira de Deus faz parte da justiça de Deus. Sabe por quê? Deus, ele não pode te aprovar sendo injusto. O que eu quero te dizer? Se você for um grão ainda grande demais, e Deus mesmo assim permitir que você passe da peneira, porque quem passa por baixo da peneira é porque foi aprovado. E no mundo espiritual nós temos que cada vez mais diminuir. O mundo espiritual, o objetivo não é nós ficarmos grandes. O que João Batista falou acerca de Jesus? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, no reino de Deus, cada dia, dia após dia, para nós sermos aprovados nessa peneira de Deus, nós temos que diminuir, não é crescer, não é aparecer. Quem tem que crescer é Ele. Ele em nós tem que crescer. Jesus em nós tem que crescer. Jesus em nós é que tem que ser grande, tem que ser famoso, tem que ser afamado, tem que ser honrado, tem que ser exaltado. E nós temos que diminuir. Se Deus fizer isso com você, te promover, sem que você seja pequeno, Deus está sendo injusto. Então faz parte da justiça de Deus permitir a prova, permitir que você seja socado, amassado, compilado ali, que as cascas saiam, que as estruturas saiam para você ser aprovado. Então eu quero dizer o seguinte, agradeça, fique alegre, fique contente, porque se você está aqui comigo, se eu estou aqui com você, se nós estamos aqui, assim como Pedro estava com Jesus, é porque ele tem nos amado, é porque ele tem intercedido por nós, é porque ele tem cuidado de nós. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e a misericórdia faz parte da justiça. O que é misericórdia, pastor Bruno? A misericórdia eu merecia morrer, mas ele me deu vida. Eu merecia perder tudo, mas ele não deixou que eu perdesse nada. A justiça era eu não ter mais comunhão com ele, mas a misericórdia é, mesmo eu errando, mesmo eu falhando, mesmo eu tropeçando, ele me dá outra chance. Vamos orar? E eu quero hoje fazer algo diferente. Eu quero orar nesta noite por perdão e misericórdia.
Amém? Porque tem coisas que a nossa vida não flui porque não há liberação de perdão. E tem momentos que você, assim, nós somos tão feridos, mas nesses momentos nós temos que perdoar. Amém? Vamos orar, Senhor, meu Deus e amado Pai. Eu quero orar nesta hora pela minha vida. Eu quero orar nesta hora pela vida do meu irmão, da minha irmã, da minha ovelha amada e querida que está aqui comigo, nesta live, que está aqui comigo nesse momento de oração. Papai, o Senhor preparou essa mensagem. O Senhor preparou esse ambiente. O Senhor preparou esse momento. Nós queremos te agradecer, porque se o Senhor fosse aplicar a tua justiça, não era nem para que nós estivéssemos vivos, não era nem para que nós estivéssemos aqui, nós não tínhamos direito, nós não merecemos, nós não temos mérito, nós não somos merecedores de absolutamente nada. Mas existe algo que se chama misericórdia, e a tua palavra ela diz que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Sim, Senhor. A tua palavra ela diz isso, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia ela ganha do juízo. Então, Senhor, tem tantos juízos que nós merecíamos. Pai, eu quero nesta hora clamar pelo perdão do Senhor Deus sobre as nossas vidas. Perdão das nossas palavras, perdão das nossas atitudes, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Senhor, perdão quando nós não conseguimos perdoar quem nos ofende. Perdão, Senhor, de quando nós nos desviamos do teu propósito. Perdão quando nós nos desviamos, Senhor, do teu querer. Nós te pedimos perdão. Porque o perdão, ele nos liberta. Ah, Senhor, nós te agradecemos porque o inimigo das nossas almas, ele tem, dia após dia, pedido para nos peneirar, para nos acusar. Mas, Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido nosso advogado fiel. Nós temos um advogado junto ao Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é esse advogado fiel. E, Senhor, nós precisamos agora da tua defesa nas nossas causas. Nós pedimos, meu Pai, que tudo aquilo que há no mundo espiritual, que está pesando sobre nós, que está pesando contra nós, Senhor, que o Senhor se levante como nosso advogado fiel e nos livra de toda acusação, nos livra, Senhor, de todo mal. Eu quero te pedir nesta hora que o Senhor venha trazer aceleração do tempo, para que tudo aquilo que iria demorar 7 anos na nossa vida, Senhor, o Senhor venha fazer, Senhor, em 3 anos, aquilo que iria demorar em 3 anos, o Senhor venha fazer em 1, aquilo que ia demorar 1, o Senhor venha fazer em 4, que o Senhor venha acelerar o tempo. Envia nesta hora, Senhor, os teus anjos de guerra, de guarda, de livramento, de proteção. Pai, e nas cortes celestiais todas as acusações, todas as queixas, tira nesta hora, que nós possamos diminuir e crescer o Senhor. Eu oro nessa hora por uma liberação da unção de justiça de Deus. Justiça na dimensão da misericórdia, para quem precisa de misericórdia, justiça na dimensão da restituição, para quem precisa de restituição, justiça na dimensão, Senhor, de manter direitos, de manter promessas, bênçãos, justiça na dimensão, meu Pai, de o tempo ser abreviado, de o Senhor conservar em vida, para que nós não venhamos perder as promessas do Senhor nosso Deus. Eu te peço uma unção de cura sendo liberada agora. Pai, sobre os casais que são inférteis, que são estéreis. Pai, eu ativo agora a unção de rejuvenescimento do corpo. Assim como o Senhor rejuvenesceu a Abraão e Sara, que tinha, respectivamente, Abraão 100 anos e Sara tinha 90 anos. Mas a tua palavra diz que o Senhor tocou no corpo deles, Pai. Então eles rejuvenesceram. Eu peço que para aqueles que já passaram dos 35, aqueles que já passaram dos 40, e tem uma promessa, e ao desejo querer do Senhor, eu peço que o Senhor venha rejuvenescer os corpos. Eu peço milagres criativos, Senhor, que o Senhor venha abrir a madre. E, Pai, como um sinal, como um prodígio, como uma maravilha, algo que vai ser estrondoso.
Eu peço que o Senhor venha dar gêmeos e trigêmeos. Eu oro pelos casais que estão em crise, que o Senhor venha renovar e restaurar o respeito, o amor, a amizade, a cumplicidade. Que, meu Pai, todo casal que está em crise, em divórcio, em separação, o Senhor venha restituir, o Senhor venha restaurar. Eu peço, meu Pai, quem precisa de passaporte, de cidadania, de documento, quem precisa, meu Pai, se livrar de dívidas, quem tem causas criminais, cíveis, tributárias, trabalhistas, família. Pai, que o Senhor venha distribuir e fazer justiça ao teu povo. Abençoa aqueles que estão aqui nesta live das 3 horas da manhã, nesse dia 17. Nós pedimos, Senhor, roga por nós, Senhor, e não deixa Satanás nos peneirar como trigo, mas nos livra, Senhor, e nos ajuda, porque todos nós podemos cair. Pedimos assim a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, obrigado por você ficar comigo até aqui. Que Deus te recompense, te abençoe, te guarde e te proteja. Te vejo amanhã, amém? No dia 18 e nos próximos vídeos aqui do canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.